Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria imensa estar aqui, um privilégio muito grande estar aqui com vocês e dividir um pouco do que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Confesso aos irmãos que vai chegando esse reta final de atividades e a gente fisicamente, emocionalmente, vamos sentindo no corpo um pouco de cansaço devido a essas atividades, mas ao mesmo tempo é uma alegria, um privilégio muito grande servir ao Senhor, servir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, eu vou fazer leitura aqui na NVI e vou pedir para você acompanhar cada um aí na sua Bíblia, na sua versão. Deuteronômio capítulo 8, versos 1 ao 9. Está escrito assim: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Eita, só coisa boa, hein? Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém. Esse é o texto que eu selecionei como base da nossa reflexão. O tema é esse que você está lendo, bem grandão aí na tela: o tempo como um instrumento de Deus. Disciplina e preparação para o seu propósito. É interessante, quando nós estudamos as narrativas bíblicas do Antigo Testamento, perceber algumas coisas.
por exemplo, nesse relato que nós lemos que Moisés registra no livro de Deuteronômio, uma coisa que eu enxergo é graça de Deus. Graça, não tem como, né, irmãos, não enxergar graça de Deus nesse texto. E também perceber ao longo da história e das narrativas bíblicas do Antigo Testamento, como Deus, através do tempo, Ele trabalha na vida do seu povo. E também perceber como nós temos problema com o tempo. Porque nós somos ansiosos, eu falo isso compartilhando com alguns amigos, os mais próximos, eu digo assim, olha, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, e nós somos assim. Nós temos dificuldade, irmãos, de lidar com o tempo, com a espera, mas o tempo, não esqueça, é uma escola de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala, querido ou querida, o tempo é uma escola de Deus. Lembra quando Davi, ele fugiu de Saul? Ele foi para onde, irmãos? Ele foi parar no deserto. Sabe quanto tempo Davi ficou no deserto? Aproximadamente 8 anos. E nesses 8 anos, irmãos, o que Deus estava fazendo na vida de Davi? Deus estava trabalhando no caráter dele, no coração dele. E Deus o estava preparando para uma perspectiva muito além, muito superior da que talvez o próprio Davi tivesse. E depois nós conhecemos a história, ele se torna rei de Israel e foi um excelente rei. Então o tempo e o deserto, que é símbolo de provação, de lutas, de escassez, de dificuldade, na realidade é um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes eu converso com algumas pessoas e parece que isso no meio evangélico se tornou até um evangelicanês. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, pastor, estou passando pelo deserto. E aí por respeito por respeito à pessoa e ao momento que ela está vivendo, seguro, irmãos. Seguro, aperto para não falar, pois é. Você está passando pelo melhor momento da sua vida. Por quê? Porque o deserto é uma escola de Deus. Só que é uma escola de Deus que nos prepara, irmãos, depende da nossa ótica. Depende da nossa perspectiva. Se nós encararmos o deserto apenas como escassez, provação, dificuldade, adversidade, fuga, será realmente um aspecto somente negativo. Concorda comigo? Agora, se nós olharmos da perspectiva de Deus, e pode perceber, quando a gente troca a lente, e às vezes, irmãos, nós precisamos trocar a lente. Quando nós trocamos a lente da percepção humana, nunca esquece isso, e colocamos a lente divina, da ótica divina, nós percebemos, irmãos, que o tempo, o deserto, é uma escola de Deus. Ele está nos preparando. É isso que eu vejo na vida de Abraão, quando ele sai da sua terra. É isso que eu vejo na vida de Davi, quando ele está fugido de Saul e fica no deserto. É isso que eu vejo na vida de Moisés. É isso que eu vejo na vida de José. Vou falar um pouquinho de José, passar rapidinho e falar um pouquinho dele no decorrer da mensagem. Então o tempo é um instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida. O povo de Israel, depois que sai do Egito, eles circulam, eles andam em círculo pelo deserto 40 anos, irmãos. E quando a gente lê o relato bíblico, a gente pensa, 40 anos,
No deserto, passa rápido. Mas na realidade, irmãos, foi um grande teste de Deus. Na introdução desse sermão, eu quero contar um pouco da minha experiência de conversão e formação espiritual. Acredito que o Espírito Santo me conduziu nesse caminho enquanto eu preparava a mensagem. E por que eu quero contar um pouco da minha experiência? Porque eu tenho como objetivo aqui enfatizar o tempo cronos, esse tempo cronológico do relógio, que a gente sempre está preocupado. Eita, correria, toda hora eu olho no relógio, estou preocupado com o tempo kairos, que é o tempo de Deus, o tempo oportuno. E esses dois, irmãos, o tempo cronos e o tempo kairos, são fatores determinantes nesse processo na nossa vida. Aliás, processo que continua em pleno desenvolvimento, e nós sabemos disso, se estende por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Afinal, a gente aprende que a vida e a formação cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Mas é uma longa maratona que envolve uma preparação disciplinada, que envolve um foco muito bem focado. Envolve um foco legal, essa foi filosófica, né? Um foco muito bem focado. Mas que envolve um foco disciplinado. E olha o que o apóstolo Paulo, irmãos, que tinha essa percepção, olha o que ele deixa para a gente, através da sua carta aos Coríntios. Abre comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. O apóstolo Paulo, os escritores do Novo Testamento, ele trabalha com muita ênfase essa metáfora da corrida, do esporte. E isso, no contexto dos coríntios, era muito relevante para eles. Olha só, 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, ele faz uma pergunta: apenas um ganha o prêmio? Corram, olha a exortação, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa incorruptível. Não era uma coroa de louros, como recebiam os jogadores vencedores, que logo murchava e se deteriorava. Não, Paulo está dizendo que a nossa coroa, irmãos, é uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo. Olha só, deixa eu só abrir um parênteses para dizer que essa palavra esmurro, ou numa outra versão, esqueci como está numa outra versão, no sentido de subjugar o corpo. Na realidade, essa palavra ela é traduzida no original como disciplina. Então, Paulo não era masoquista, né? Paulo, ele não se autoflagelava, não é isso. Mas ele disciplinava o seu corpo em prol das disciplinas espirituais essenciais, porque ele sabia, irmãos, que para completar a maratona, ele precisava ser disciplinado. Então, olha só, eu disciplino o meu corpo e faço dele o meu escravo.
para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só. Não adianta, em outras palavras, deixa eu tentar parafrasear Paulo aqui, é difícil pra caramba, deixa eu tentar. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo? Olha, não adianta só se apresentar para a corrida. Você precisa correr, entrar na corrida, e correr, e se esforçar, e ser disciplinado a tal ponto que você complete a maratona. E num outro texto, ele vai dizer, no final da sua vida, ele vai trazer essa lembrança com veemência de novo. E ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate. Lembra desse texto? Eu completei a carreira. Ou seja, eu completei a maratona. A longa maratona. E eu guardei a fé. Então, entrar na corrida com essa consciência é importante. E muito importante, irmãos, ter a consciência de que nós precisamos completar essa maratona, que não é de 100 metros rasos, mas uma maratona, de longa distância, que envolve toda a nossa vida. Após o meu encontro com Jesus, e entreguei a minha vida a Ele, eu ingressei num caminho sem volta. Você também fez isso. No momento que você entregou a sua vida a Jesus e disse para Ele, olha Senhor, a partir de hoje eu te seguirei. Até o último suspiro da minha vida, nós ingressamos, irmãos, num caminho sem volta. Inclusive, foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Lucas 9,62. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. A Bíblia ensina que Deus não se agrada, se eu não me engano, no livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, que Deus não se agrada daqueles que regridem, daqueles que voltam atrás. Então, uma vez colocada a mão no arado, para que o sulco na terra fosse feito certinho, você precisava pôr a mão no arado e olhar, mirar à frente e seguir. Não podia olhar para trás. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E também, irmãos, nos primeiros anos dessa longa, dinâmica, desafiadora jornada, eu desejei o leite e recebi o leite espiritual puro, que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2. O que é esse leite espiritual puro? São os ensinos essenciais do cristianismo, que contribui para um crescimento saudável. Assim como o leite é importante para uma criança recém-nascida, nos primeiros anos de vida, o ensino integral das doutrinas bíblicas é essencial para o bom desenvolvimento, para desenvolvermos, uma fé cristã saudável e consistente. A falta desse leite puro, espiritual puro, básico e ao mesmo tempo essencial, pode comprometer, irmãos, negativamente o desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa. Ou seja, nas primeiras fases da fé cristã, ninguém fica sem leite. E ninguém inicia a fé cristã comendo feijoada e carne assada. A gente começa com o quê? Com o alimento que nós conseguimos digerir. E aos poucos, à medida que a gente cresce e amadurece, aí vem uma papinha mais pastosa, a gente vai tendo mais apetite, vai desenvolvendo mais apetite espiritual. Isso acontece com você ainda hoje? Esse apetite espiritual foi só no comecinho. Pastor, os primeiros anos eu tinha um apetite espiritual de leão. Agora é um apetite espiritual de vez em quando. Ai, ai, ai. E à medida que nós crescemos, irmãos, a gente come uma papinha, dali a pouco a gente está comendo um mingau, dali a pouco a gente está comendo arroz com feijão.
pouco uma feijoada, um bucho, e assim vai, né? Alimento sólido, carne, alimento sólido. Ou seja, nós vamos nos aprofundando nas doutrinas, nos princípios bíblicos, e assim a gente vai crescendo. Quando Deus me chamou para segui-lo e também para exercer a vocação pastoral, eu confesso, irmãos, eu não entendia muito bem o que envolvia esse chamado. O que envolvia esse caminho sem volta e o que envolvia essa vocação, eu não entendia. Quais eram os deveres, quais eram as renúncias, as responsabilidades que estavam atreladas à vocação, eu não entendia muito bem, não. Estava perdido da Silva Sauro, perdido. E eu, irmãos, eu não sei se isso aconteceu com vocês, a Silva Sauro, eu fui falar para a Raquel, ó, voltou a palavra de novo na minha mente. E eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu precisei encarar traumas do passado. Experiências negativas, irmãos, que me mantinham refém. Eu precisei lidar com inseguranças, incertezas. Era uma pessoa muito insegura. Era uma pessoa traumatizada, refém de um problema, irmãos, que se arrastou na minha vida por anos. Acho que eu já falei isso aqui em algum momento. Sabe qual era esse problema? Complexo de inferioridade. Eu me sentia, irmãos, o menor dos menores. O pior dos piores. Sabe aquela pessoa assim que não enxerga, que não consegue enxergar o potencial de Deus nela? Eu era assim. Eu precisei encarar isso de frente. E encarar traumas de frente, olha, vou falar, não é fácil não. Eu enfrentei, irmãos, vários períodos de instabilidade, provocados pelas turbulências da vida. Quem aqui já passou por turbulências da vida? Quem aqui nunca passou? Eu quero te conhecer, levanta a mão aí. Não existe, né? Todos nós passamos. E essas turbulências, irmãos, envolveram a minha família biológica, e a minha família da fé, a igreja. Quase eu desisti. Quase eu desisti. Abre parênteses, não da fé. Quase eu desisti da vocação, irmãos. Porém, como a história ela não termina, quando Deus está nela, a história segue, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Porém, Deus, na sua incomparável graça e misericórdia, Ele estava através do tempo, Cronos. Lembra? O tempo é um instrumento de Deus para trabalhar em nós. E através de nós, Deus estava através do tempo, Cronos, escrevendo o seu propósito na minha vida e através da minha vida. Irmão, sabe quanto tempo eu demorei para sair da igreja onde eu nasci na fé, onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, onde eu servi, onde eu fui secretário? Lembra onde eu falei que eu não tinha sido? Eu fui sim, segundo secretário, fui segundo tesoureiro, fui presbítero e mais algumas coisas. Deus me deu o privilégio de servir. Eu servi nessa comunidade, irmãos, durante 20 anos. Depois desses 20 anos, Deus me enviou para Três Lagoas. Deus estava, irmãos, através do tempo, escrevendo sua história.
Deus estava trabalhando através das diversas situações favoráveis e adversas para cumprir o seu propósito. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, irmãos, o propósito de Deus ninguém frustra. O propósito de Deus ninguém frustra. Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Lembra da história? Agora eu entro em José. Lembra da história de José? Gênesis capítulo 37, quando ele tinha 17 anos, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para uma caravana de ismaelitas que circulavam com suas mercadorias até chegar ao Egito, onde eles negociavam as mercadorias. José foi vendido como escravo. E onde que ele foi parar? Lá no Egito. Se você for olhar, estudar, observar a história de José, irmãos, é impressionante como Deus usa o tempo para escrever através da vida de José o propósito dele. Mas foi duro. Olha lá a história, eu vou passar rapidinho o resumo por causa do tempo, mas ele teve que vivenciar todo o processo. E se tem uma coisa que Deus faz no percurso do seu propósito, o que Deus não faz, o que Ele não faz é interromper o processo pelo caminho. Deus não faz isso, irmãos. Às vezes nós no percurso, está apertado, está difícil, está sofrido, a gente quer dar meia volta. Né? Quantas vezes eu quis dar meia volta, irmãos? Mas Deus, Ele não interrompe o processo. O que José teve que fazer? Vivenciar todo o processo, que envolveu traição dos próprios irmãos. Se você ser vendido, primeiro que eles queriam matar ele. Olha lá a história, eles não queriam vender como escravo, eles queriam matar o irmão. Aí depois de uma reuniãozinha ali em família, eu vou falar para vocês, hein? Tem reunião de família que é problema, hein? Desculpa aí, deixa eu voltar já para o caminho. Voltar para cá. Depois de uma reunião lá, pô, não, é sangue do nosso sangue. Vamos jogar no buraco, naquela cisterna vazia, larga ele lá, morre de sede, morre de fome, te rasga a veste dele, suja aqui de vermelho, e mostra para o nosso pai, olha, infelizmente, um animal selvagem despedaçou José. Aí depois de uma reunião que eles fizeram, faz assim, antes de matar, é melhor não fazer isso, vamos vender como escravo. E aí vende José. E ele para no Egito, foi traído, foi humilhado, foi abandonado. Lembra do sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe? Pois é. Depois de 2 anos, irmãos, que José estava preso, Faraó teve um sonho. Ninguém interpretava. Aí o copeiro-chefe lembrou, tem um homem preso. Ele interpretou o meu sonho. Depois de 2 anos, foi esquecido, abandonado, injustiçado. Lembra da esposa de Potifar? Injustiçado, e foi parar na prisão. Mas ele teve que passar todo o processo para só depois então desfrutar do que Deus tinha reservado para ele. Por isso, durante o encontro com seus irmãos, ele chorou muito alto. Chorou tão alto, irmãos, tão alto, que o pessoal lá no palácio ouviu o choro dele. Olha o que ele disse. Agora, depois de todo o processo, Gênesis 45:5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha só, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Depois de todo o processo, ele então tem a percepção, a consciência de que todo o processo, por mais duro e difícil que seja, fazia parte de um propósito excelente de Deus. Amém?
E com isso eu quero dizer uma coisa para você, para vocês: não podemos desprezar o começo e o meio da história. Tudo é importante, irmãos, no processo, por mais difícil que seja. Tudo é importante e contribui para o desfecho final. A história, querido ou querida, não é escrita pelo fim. A história é escrita pelo começo. A história, ela tem começo, meio e fim. Ela tem um desenrolar. A história é um processo. E Deus usa o tempo para trabalhar na sua e na minha vida. Amém? Eu passo agora a mencionar para vocês 2 episódios bíblicos de outros que tem, mas eu selecionei só 2 por causa do tempo e para também não ser muito cansativo e extenso no sermão. Os 2 episódios que mostram como Deus trabalha através do tempo Cronos para cumprir o seu propósito no tempo Kairos, ou seja, no tempo oportuno. Olha só, primeiro episódio registra esse texto base, Deuteronômio capítulo 8, 1 ao 9, que registra a peregrinação dos israelitas pelo deserto. Depois que eles saem do Egito, eles ficaram 430 anos. É importante abrir um parênteses, lembrá-los que esses 430 anos envolve desde o chamado de Abraão, Gênesis 12, olha lá, até a entrada em Canaã, até o período que eles viveram em Canaã. Todo esse processo abrange os 430 anos. E depois que eles saem, eles começam a andar pelo deserto. Quanto tempo eles andam? 40 anos. A sandália do pé, em casa eu brinco, às vezes a gente compra um chinelo havaiana. Eu falei a marca, desculpa aí. Lá em casa eu brinco com a Patrícia, né? Eu falo, puxa, a gente compra chinelo, antigamente durava 2 anos, às vezes até mais. Né? Às vezes soltava aquela borrachinha lá, a gente batia um prego, a gente dava uma enroscada lá, durava mais um tempo. Menino, você compra chinelo, dura 1, 2 meses. Que coisa que é essa? Mas o texto diz, irmãos, que a sandália não gastou, os pés não incharam. Vê se isso não é graça de Deus. Andando a pé, irmãos, nem camelo o povo não tinha. E se tinha, era para transportar as comidas, as roupas, as coisas deles. Tinha o privilégio, o conforto de montar no camelo e viajar pelo deserto. 40 anos de a pé. O texto diz que a sandália não gastou e o pé não inchou. E o autor do livro de Êxodo, lá no capítulo 1, se você for conferir comigo, você vai perceber lá que ele inicia a sua narrativa mencionando que após a morte de José, todos os seus irmãos, toda aquela geração, subiu ao trono do Egito um rei que não sabia nada sobre José. Êxodo capítulo 1, 6 a 8. E quando esse faraó, que foram muitos, observou o crescimento numérico, a força dos israelitas, ele estabeleceu sobre eles chefes de trabalhos forçados. O povo ralou no Egito, o povo penou, tinha que recolher barro, fazer tijolo, desempenhar trabalho agrícola, trabalho duro, tarefas pesadas. E também, irmãos, ele ordenou às parteiras dos hebreus que matassem todos os meninos que estavam nascendo, uma tentativa genocida de tentar impedir o crescimento e a fuga dos israelitas. Êxodo 1, 15 a 16. Porém, o autor também descreve, olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei que quando Deus tem um propósito, ninguém impede? Êxodo 1, 12, o autor descreve que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se espalhavam. Mais fortalecidos, mais fortes eles eram. E a gente sabe que durante esse período de peregrinação, os israelitas viveram várias experiências extraordinárias com Deus.
Uma delas, começar com a presença contínua de Deus. Êxodo 13, 21 e 22. Deus guiando o seu povo. Olha que coisa linda. Através de uma coluna de nuvem durante o dia. Através de uma coluna de fogo durante a noite. Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, passar em terra seca. E enquanto os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército de Faraó morreu afogado, e o maná e as codornizes que nós lemos aqui, o povo reclamou que não tinha pão, que não tinha carne, que não tinha água. Deus fez chover pão do céu. Deus mandou carne, encheu o arraial. Disse para eles: ó, se fartem, comem carne até enjoar. Êxodo capítulo 16. E a água que jorrou da rocha descedentou a sede de toda a comunidade. Detalhe, sabe quantas pessoas aproximadamente saiu nessa peregrinação? Junto com os estrangeiros, que aproveitou a carona dos israelitas, aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Já pensou, irmãos? Eu fico assim, meu Deus, tentando imaginar. Cair um pó fino, como uma garoa do céu, com gosto de mel. Gente, mel é bom demais da conta. Tinha que acordar cedo, antes do sol antes do sol se levantar, antes do sol aparecer, porque senão ele derretia aquela farinha. Mais de 2 milhões de pessoas Deus alimentou, Deus matou a sede. Lembra a vitória sobre os amalequitas, lá em Refidim, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas? O povo ganhava a luta. Quando Moisés abaixava, os amalequitas prevaleciam na batalha. Uma grande lição aqui que eu quero deixar para vocês, desse episódio da vitória sobre os amalequitas: um bom líder nunca está sozinho. Embora mantenha sua posição na batalha, foi o que Moisés fez. Ele precisava de suporte. Precisava de suporte para vencer. Quando Moisés estava cansado, ele contou com o suporte de quem? De Arão e Hur. Um de cada lado, sustentando os seus braços e mantendo no alto. Porque enquanto as mãos de Moisés estavam no alto, os israelitas venciam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um bom líder nunca anda sozinho. E um bom líder sempre precisará de suporte. Caminhe ao lado dos seus líderes, caminhe ao lado do seu pastor. Irmãos, nós travamos batalhas imensas. Caminhe ao lado daqueles que te lideram. Caminhe ao lado dos seus líderes. Você repetitivo, desculpa. Caminhe ao lado do seu pastor. Ele precisa do seu suporte. Diante das batalhas. Durante todo esse tempo, Deus estava disciplinando o seu povo. Deus estava provando o caráter dos israelitas. E Deus faz isso com a gente mesmo, irmãos. Ele prova a nossa fé. Ele prova o nosso caráter. A fim de conhecer as nossas intenções. Deus provou os israelitas a fim de conhecer a intenção do coração deles, se eles iriam obedecer seus mandamentos ou não. Deus estava conduzindo ao seu povo a uma boa terra. O texto diz, Deuteronômio 8, 7 e 9, uma boa terra que não faltaria nada.
absolutamente nada. Mas aquela terra, quando nós olhamos para os relatos bíblicos, não era uma terra inóspita, não era uma terra desabitada. Era uma terra onde habitavam toda a circunferência, toda a região de Canaã, no mínimo 7 povos, 7 nações estrangeiras. E Deus conduz o povo dele àquela terra. O povo precisaria lutar, irmãos. O povo precisaria batalhar para tomar posse da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não nos envia para lugares ideais. Ele nos envia para lugares reais, onde nós encontraremos adversidades. Onde nós encontraremos, irmãos, batalhas a serem travadas, lutas a serem encaradas. E tudo isso porque Deus está provando o nosso caráter. Porque Deus está forjando e provando a nossa fé. Porque como um pai que ama os seus filhos, Ele está nos disciplinando. E nós precisamos, nesse processo, não esqueça isso, trocar a lente. Muitas vezes ofuscada pelo tempo, muitas vezes ofuscada pela decepção, muitas vezes ofuscada por tantas coisas que nos impede de enxergar na ótica de Deus. Que no desenrolar e no fim do processo, Deus tem um propósito especial para nós. Amém? Mas a intenção de Deus, irmãos, era muito mais além disso. Quando a gente olha para as narrativas bíblicas, a gente pensa, puxa, Deus conduziu o povo para Canaã, terra boa, não faltava nada. Mas o propósito de Deus, irmãos, não parou, não teve fim em Canaã. Deus tinha além para o povo. O desejo dele, sabe o que era o desejo de obediência? Irmãos, como a obediência é um princípio que Deus valoriza ao máximo. Às vezes a gente brinca com a obediência. Às vezes a gente, como uma criança mimada, na fé, a gente se rebela, se revolta. A gente brinca com obediência, mas não esquece o que você vai ouvir agora. Com o princípio de Deus não se brinca. A obediência, irmãos, precisa ser levada a sério, à risca, em todas as esferas da nossa vida. Porque a Bíblia é clara, quando nós desobedecemos, nós sofremos as próprias consequências. E às vezes, irmãos, nós somos coração tão duro, que estamos sofrendo pela nossa própria desobediência, a gente bota a culpa em quem? Às vezes a gente bota a culpa nas pessoas, e em casos mais extremos, a gente bota a culpa em Deus. Sabe o que é, Senhor? O Senhor esqueceu de mim. Pergunto para você, algum pai esquece do filho? Pergunto para você, algum pai abandona os seus filhos? Olha o que diz lá no texto de Deuteronômio, capítulo 8. Assim ele os humilhou, verso 3, e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina.
A intenção de Deus, irmãos, Êxodo 19:5, Deuteronômio 10, 12, 13. Você pode descobrir, você vai encontrar lá. A intenção de Deus é que o povo obedecesse fielmente. E que o coração deles fosse totalmente dedicado ao Senhor. Abre um parênteses, sabe o que é dedicação que Deus espera de você e de mim? É dedicação total. Às vezes, a gente dá o que sobra, como o povo de Israel fazia, né? E ofereceu sacrifícios, dava animal aleijado, pegava o animal cego do rebanho e ofertar a Deus, até que o profeta chamou atenção e diz: olha, oferta isso para o rei, para ver se ele vai aceitar. A dedicação, não esquece isso, que Deus espera de mim e de você a Ele, é dedicação total. O que isso significa, pastor? De todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. É essa dedicação que Deus espera de nós. E o segundo episódio, irmãos, está no Evangelho de Mateus capítulo 4, onde registra a tentação do Senhor Jesus no deserto. Algumas questões fundamentais surgem desse episódio. Eu quero dividir com você para levar você a pensar e depois passar a semana inteira estudando, pensando nesse texto. Vale a pena. Primeira pergunta: por que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto? Você já pensou nisso quando você estudou Mateus 4? Possível resposta, eu coloquei aqui. Para um período de preparação, antes de iniciar seu ministério público, Jesus já não estava preparado? Segunda, qual foi o propósito das 3 tentações? Questionar a identidade de Jesus, fazê-lo desistir da sua missão. Olha lá. E terceira pergunta, por que o próprio Deus? Isso me intriga quando eu olho para esse texto. Por que o próprio Deus estava sujeito ao tempo Cronos? Já pensou? O próprio Deus estava sujeito ao tempo cronológico. Esse tempo que nós humanos estamos sujeitos. Por que isso? Uma possível resposta eu anotei aqui. Para Jesus, o tempo Cronos estava intimamente ligado à sua missão. O que você tem feito com o seu tempo? Com esse tempo Cronos que Deus tem te concedido? Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer amanhã. Essa fragilidade da vida humana. Mas o que nós sabemos é que hoje, no presente, Deus tem concedido tempo a você e a mim. E o mesmo tempo que Ele concede para mim, Ele concede para você e Ele concede para todos nós. A grande questão é, o que temos feito com esse tempo? E essa missão, João 4:34, que fundamenta isso que eu disse, que Jesus usou o tempo Cronos para cumprir a sua missão, João 4:34, João 6:38 e outros textos. E essa missão incluiu o quê? Chamar, formar os seus discípulos, aqueles que dariam sequência na missão de proclamar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 4:23 vai registrar que Jesus, durante seu ministério público, ele foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Jesus, irmãos, tinha uma profunda consciência de quem ele era e da sua missão. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o porquê do tempo dele nesse mundo, nessa terra.
E por isso ele administrou com muita responsabilidade. Hoje a gente joga tempo fora. Não sei se isso acontece com você, às vezes acontece comigo. Te joga tempo fora. E eu quero deixar uma pergunta que acho que eu fiz e eu vou repetir, desculpa. Esse tempo cronológico que vivemos é tempo oportuno para quê? E eu quero fechar fazendo uma afirmação aqui que eu acredito ser correta e ao mesmo tempo coerente com a fé cristã, com o ensino da fé cristã. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ele a não cochilar, está terminando, aguenta aí. Fala assim para ele: tempo é vida. Às vezes a gente aprende, eu aprendi lá no passado, ainda bem que ficou para trás, irmão, misericórdia. Eu aprendi que tempo é dinheiro. Meu pai falava assim para mim, segundo o conceito dele, que saudade dele, irmãos. Segundo o conceito dele, eu não era uma pessoa ambiciosa, e não era mesmo, nunca fui, nunca quero ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia que eu leio e estudo, ela me ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu quero mal para minha vida, tô fora. E ele dizia assim: você precisa ser mais ambicioso, rapaz. Tempo é dinheiro. Mas não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Tempo é vida. Tempo é graça de Deus para nós. Tempo é oportunidade para amadurecer. Tempo é oportunidade para crescer. Irmãos, como Deus usou o tempo e use, vai continuar usando o tempo para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Tempo é oportunidade para reformular as prioridades antes que seja tarde demais. E a Bíblia nos convida a fazer isso no tempo presente. Não é lá a hora que a gente está na última gota de vida, agora eu vou tentar mexer nas peças. Não, é hoje, é agora. Tempo é oportunidade para reformular as prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Qual é o eixo central que move a sua vida? Qual é? É o seu trabalho? O que é? A Bíblia nos ensina, eu vou fechar com isso, abre lá comigo, livro de Eclesiastes, capítulo 3, que quando Deus entra na história, Ele estabelece o tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Olha lá Eclesiastes 3. É Deus que estabelece, irmãos, esse texto nos ajuda a entender e a responder tantas questões que envolvem a vida humana. Uma delas é a morte, que nós, acho que vai passar o tempo que for, nós nunca conseguiremos lidar com, encarar a realidade de a morte de um ente querido, de maneira natural. Mas olha o que a Bíblia diz, que Deus estabelece o tempo certo, o tempo kairós, o tempo oportuno, para cada coisa, para cada propósito debaixo do céu. Olha lá, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de sorrir e assim por diante. Eclesiastes 3, 1 a 8.
A história segue o seu curso, mas é Deus que estabelece os tempos. E eu quero aproveitar essa oportunidade, irmãos, para instruí-los e encorajá-los diante do atual momento político que o Brasil vive. Presta atenção, presta atenção. A igreja sou eu, é você, somos nós, amém? Não podemos perder de vista quem nós somos e por que nós estamos aqui. Nós precisamos, irmãos, estar conscientes que nós, eu, você, nós, não estamos sujeitos à sorte. E muito menos não estamos sujeitos a nenhuma estrutura política nesse país. Principalmente quando essas estruturas tentam barrar a nossa fé, tentam mexer com a nossa fé. A Bíblia ensina, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles tentam infligir sobre nós conceitos que ferem a nossa identidade. Nós não estamos sujeitos ao acaso. Não existe acaso na vida de quem é fiel a Deus, irmãos. Pelo contrário, nós sabemos que Deus é o Senhor da história. Nós sabemos que é Ele que está escrevendo a história de acordo com a sua vontade. Ainda que nós não compreendamos, ainda que a gente não concorde, Deus está na história. Ele está escrevendo, irmãos, a história. Não são meros homens de carne e osso que pensam que estão escrevendo, é o Senhor. Ele é o Senhor da história. E essa consciência, irmãos, nos ajuda a trocar de lente. Sua lente está embaçada, meu irmão? Troca aí hoje. Nos ajuda a desenvolver uma perspectiva diferente, voltada para um realismo esperançoso. Mesmo que o mal, a manipulação negativa, a mentira, a injustiça, o sofrimento estejam presentes na ação humana, nós precisamos olhar além disso. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com a chamada perspectiva ufanista. Sabe o que é isso? É uma perspectiva de um patriotismo exagerado. Cuidado com isso. E também com as motivações que impulsionam essa perspectiva nos dias atuais. Cuidado com isso. Nós precisamos olhar não para as ações decadentes e mentirosas dos homens, mas para as ações redentoras de Deus. A perspectiva que nasce dessa realidade, irmãos, dessa ótica divina, da ação de Deus na história, nos inspira a mudar de atitude diante dos dilemas do nosso tempo. E eu fecho dizendo, não se esqueça, Deus está na história. Particularmente, para mim isso basta para manter a nossa esperança viva. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco. Não sei como é que você chegou aqui. Não sei qual é a sua perspectiva. Não sei qual é, muito menos a lente que você tem usado para olhar, para observar o cenário que cerca você, que cerca a sua vida, que cerca a igreja, que cerca a nação do Brasil. Eu não sei qual lente você tem usado, se você precisa trocar de lente.
nessa noite. Você pode fazer isso com um coração sincero, em oração diante de Deus. Talvez também seja um momento oportuno, irmãos, para nos arrependermos, para confessarmos pecados. Talvez nesse sentido de uma perspectiva ufanista, de um patriotismo exagerado e até com motivações exageradas ou motivações erradas. Enfim, eu não sei. Ore ao Senhor. O tempo é um instrumento de Deus para trabalhar na sua vida. O tempo é um instrumento de Deus para trabalhar na minha e nas nossas vidas. Deus está escrevendo a história. E porque Ele está escrevendo a história, Ele não vai interromper o processo pelo meio. Ele vai até o fim. O que nós precisamos, irmãos, é começar a enxergar com uma perspectiva diferente. Ore ao Senhor. Pai, obrigado por Tua bendita palavra. O Senhor nos trouxe aqui para Te adorar em espírito e em verdade. O Senhor nos ajuntou para estarmos juntos, para desfrutarmos da dinâmica da fé juntos. O Senhor nos trouxe para ministrar o nosso coração por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor. O que enche o meu coração de um realismo esperançoso é enxergar, como foi falado aqui por meio da Tua palavra, é enxergar os dilemas dos dias atuais com uma lente renovada. Eu estou precisando disso, e se os meus irmãos e irmãs estão precisando trocar a lente, renovar a lente nessa noite, que pela fé eles façam isso, troquem a lente. E que esse realismo esperançoso, através da ótica do Senhor, encha o nosso coração nessa noite. Senhor, que nós possamos sair daqui com uma perspectiva renovada. Seja da nossa vida, daquilo que nos cerca, seja daquilo que cerca a realidade da Tua igreja, seja daquilo que cerca a realidade da nação do Brasil. Em todos os âmbitos envolvidos, seja na esfera política, social, religiosa, enfim, possamos sair daqui hoje com uma lente diferente, uma perspectiva diferente. E que essa nova lente nos faça nos posicionar diferente também. Nos ajude a nos posicionar, a manter uma posição firme, concreta, consistente, a manter uma postura adequada, de acordo com a Sua palavra. Senhor, ajuda-nos. Derrama sobre nós graça. Ajuda-nos a viver o tempo, cronos. Ligado à missão que o Senhor nos deu. Conectado ao tempo kairos, ao tempo oportuno. Para viver o que o Senhor tem para nós. Para continuar o curso da história que o Senhor começou escrevendo na minha, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. E que possamos no final dessa maratona, Senhor, longa, difícil, prazerosa, mas difícil, possamos afirmar como o apóstolo Paulo afirmou no fim da sua vida, aguardando a sua sentença de morte, podermos dizer: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, completei a maratona e guardei a fé. Que a Sua graça seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja Deus. Desculpa, irmãos, eu acho que eu me estendi um pouco. Peço perdão por isso. Mas quero que você fique de pé no seu lugar. Nós estaremos entoando um cântico. E as pessoas que vão participar da ceia, aqueles que ainda não confirmaram sua decisão pública por meio do batismo de seguir a Jesus, por favor, aguarde mais um pouco. Mas aqueles que já fizeram isso e vão participar da mesa do Senhor, se preparem. Aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube depois, muito obrigado. Espero que você seja grandemente encorajado e abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus.